E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Físico para mais um vídeo. Tô feliz, tô com o microfone agora, ó, tá vendo? Agora vai ficar top esse canal. Enfim, no vídeo de hoje falarei do Turing Awards desse ano. É uma premiação que volta e meia é chamada de Nobel da Computação. Eu fiz um vídeo no ano passado falando da premiação dos professores David Patterson e John Hennessy por conta da invenção do chip RISC, crucial para a popularização das arquiteturas móveis. Tem um vídeo aqui no meu canal bem completo sobre a premiação do ano passado. Eu vou colocar no izinho, vou colocar na descrição do vídeo aí caso você queira assistir depois desse. Assiste esse aqui primeiro. Nesse ano a premiação tem a ver com inteligência artificial e foi entregue ao trio de pesquisadores que lançaram as bases para a explosão que ocorre atualmente nessa área. Os professores Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton e Ian LeCun receberam o prêmio de $1 milhão devido ao desenvolvimento dos fundamentos do que chamamos hoje de Deep Learning. O comunicado da ACM também esclarece: a ACM é uma associação, é tipo um comitê importante da área da computação que legisla sobre conferências, sobre premiações, como é o caso dessa. É um grupo importante da área de computação que temos no mundo. E a ACM esclarece que esse trio que eu citei foi responsável pelos avanços que mostraram as vantagens práticas desse tipo de tecnologia. Tem vários vídeos em que eu abordei Deep Learning aqui nesse canal e também tem uma live que eu cheguei a conversar sobre Deep Learning lá no Peixe Babel. Eu vou colocar na descrição aí caso você queira assistir depois para entender mais sobre o assunto, porque eu não vou falar de Deep Learning aqui, não vai dar tempo. Vamos falar agora dos premiados em questão. Geoffrey Hinton trabalha tanto para o Google, atualmente ele é vice-presidente da companhia, quanto para a Universidade de Toronto como professor emérito. Yoshua Bengio é professor na Universidade de Montreal, possui uma empresa chamada Element AI, que já prestou consultoria e serviços para a IBM e também para a Microsoft. E o Ian LeCun é cientista-chefe de inteligência artificial no Facebook e professor na Universidade de Nova York. Esse trio de pesquisadores desenvolveram tecnologias que, em meados dos anos 90 e 2000, possibilitaram grandes avanços tanto na área de visão computacional como até mesmo reconhecimento de voz. O trabalho deles também é crucial para a popularização de algumas tecnologias de IA, como é o caso dos carros autônomos e também o diagnóstico automático de doenças. Você mesmo já deve ter interagido com dezenas de desdobramentos tecnológicos que nasceram a partir das ideias de Bengio, Hinton e LeCun. Pode ser, por exemplo, o algoritmo de reconhecimento facial do seu telefone que destrava a tela do seu celular? Pode. Também pode ser aquele sistema que sugere o que você deve escrever para responder seu último e-mail, como é o caso do Gmail que faz isso? Também pode ser. A IA sempre viveu de ciclos de expansão e retração, possuindo um hype tão antigo quanto a própria área. Algum dia eu vou fazer um vídeo sobre a história da inteligência artificial, que vocês vão ver que é bem interessante. Só que em muitas áreas da ciência, quando os resultados são menores do que as expectativas dos burocratas, isso acaba levando a um congelamento da área, dos recursos financeiros e também um certo desinteresse de vários grupos. Um desses ciclos ocorreu nos anos 80, algo que chamamos hoje de inverno da inteligência artificial. Nessa ocasião, tanto Bengio quanto Hinton e LeCun começaram a trocar ideias entre si e trabalhar em problemas correlatos. Muitos desses trabalhos incluíam redes neurais, que são algoritmos capazes de realizar tarefas pela análise de vastas quantidades de dados. Elas envolvem a conexão de neurônios digitais, algo que lembra remotamente o neurônio biológico, e que são os blocos de construção elementares da moderna inteligência artificial.
Por exemplo, analisando milhares de ligações telefônicas, treinamos uma rede neural para reconhecer palavras faladas. A rede neural permite que tecnologias possam progredir a taxas que não eram possíveis no passado. Ao invés de codificar comportamentos por uma regra lógica de cada vez, que é o que normalmente fazemos quando programamos um sistema, por exemplo, por meio dessa tecnologia, os cientistas da computação são capazes de construir sistemas que aprendem comportamentos por conta própria e estabelecem regras a partir daí. O próprio Lecan relata que havia um período sombrio entre os anos 90, o meado dos anos 90, e o início até metade dos anos 2000, que era bastante difícil publicar trabalhos de redes neurais, pois parecia que a comunidade havia perdido seu interesse nisso. Havia uma má reputação, em parte tornou-se um tabu. Um fato curioso que eu descobri lendo o New York Times falando justamente dessa premiação é que Geoffrey Hinton acreditava no potencial das redes neurais ainda nos anos 70, quando havia muito ceticismo com relação ao que redes neurais eram capazes de fazer. Até seu orientador de doutorado achava a escolha questionável. Tá vendo? Se algum dia você discordar do seu orientador, você pode no futuro ganhar um prêmio como esse, ó. Pensa nisso. O trio tentou reavivar esse interesse e, por meio de um fundo financeiro do governo canadense, tornou-se possível estimular o crescimento de comunidade de inteligência artificial. Aí o Lecan diz: organizamos encontros regulares, workshops contínuos e cursos de verão para os estudantes. Isso criou uma pequena comunidade que começou a explodir de verdade em 2012 e 2013. Durante esse período, os três demonstraram que redes neurais permitiam obter excelentes resultados em diferentes problemas, como é o caso de reconhecimento de caracteres. Ainda assim, os pesquisadores da área só teriam sua atenção chamada em 2012, quando um time liderado por Geoffrey Hinton produziu uma base de dados para benchmark de IA chamada ImageNet. Aí só para você entender, essa base ImageNet, ela já trazia imagens que o seu algoritmo de inteligência artificial usaria para basicamente testar qual método é melhor. Então, por exemplo, eu crio um método, o fulaninho cria um método e o ciclaninho cria um método, aí é interessante qual método é melhor? Uma forma da gente avaliar isso é testando o nosso método com a base ImageNet. Os resultados do reconhecimento nessa base vão me dizer qual algoritmo a princípio funciona melhor. Aí a ImageNet possui uma série de imagens de objetos, como cadeiras, animais, pessoas, para justamente você reconhecer esses objetos automaticamente com o seu algoritmo. Enfim, por meio dessa base foi possível que diferentes pesquisadores pudessem testar seus algoritmos e propor inovações. Enquanto alguns times conseguiram melhorias incrementais nesse desafio de reconhecimento de objetos, ou seja, enquanto os pesquisadores conseguiam melhorar um pouquinho, criar métodos timidamente melhores, Hinton e seus estudantes conseguiram superar os melhores algoritmos em mais de 40% por conta do uso das redes neurais. A diferença foi tão gritante que muita gente, diz Lecan, você pode ver uma grande alavanca em suas cabeças sendo acionada. A partir daqueles pontos, eles estavam convencidos no caso de que a rede neural funcionava melhor do que outros métodos que eram mais bem avaliados anteriormente. Duas coisas possibilitaram a popularização da IA para os padrões de hoje. O poder de processamento possibilitado pelas GPUs, que são as unidades de processamento gráfico, normalmente implantados em placas de vídeo e que foram originalmente projetadas para jogos eletrônicos. E a segunda coisa é a abundância de dados digitais, oferecidos pela internet na mesma proporção que, por exemplo, carros emitem fumaça. Essas duas questões, as GPUs e a abundância dos dados, serviram como motores para essas ferramentas cognitivas, principalmente as redes neurais, né? Muitas das técnicas criadas por eles,
como é o caso do backpropagation, que tanto o Lacan quanto o Hinton descobriram esse mecanismo de maneira independente, eles verificaram que saídas sigmoidais podem suavizar a saída de dados dessas redes neurais, possibilitando o treinamento de redes com múltiplas camadas. Assim sendo, o backpropagation foi crucial para você ser capaz de criar redes que trabalhassem com uma quantidade de dados muito grande de forma eficiente. Assim sendo, isso foi crucial para que as redes neurais fossem capazes de processar milhares de dados que antes não conseguiam, de um jeito muito mais eficiente, considerando os recursos computacionais disponíveis naquele momento. Lacan usou o conhecimento do backpropagation para compreender que coeficientes das kernels de convolução podem extrair e representar informação de imagens contendo números escritos à mão. Dessa forma, foi possível ensinar um computador a reconhecer dígitos numéricos escritos à mão mesmo, algo que praticamente formou as bases do que chamamos hoje de visão computacional. O referido sistema foi utilizado por bancos, chegando ao ponto de 10% dos cheques emitidos por certas agências serem verificados automaticamente por essa tecnologia. Então, graças a essa descoberta do Lacan, você começou a ter sistemas capazes de identificar números escritos à mão com extrema facilidade. Então você podia reduzir o total de pessoas que verificavam esses cheques à mão, deixava as máquinas cuidarem mais disso, enquanto as pessoas poderiam fazer outras coisas mais complicadas. Outro avanço interessante empreendido por Geoffrey Hinton foi a criação de um tipo de rede neural recorrente, conhecida como Boltzmann Machine, ou máquina de Boltzmann. Elas são blocos de construção como se fossem legos, entre aspas, para a rede neural recorrente, que é muito usada para o treinamento de carros autônomos, por exemplo. Sem entrar em parte muito técnica, elas conseguem armazenar dados com temporalidade. Isso acaba sendo muito útil em vídeos, por exemplo, que possuem informação de tempo em seus conteúdos. E eu não esqueci do Bengio. Ele é um dos autores mais citados na academia quando o assunto é Deep Learning. Ele é coautor do livro mais importante de Deep Learning e é um dos pais da rede generativa adversária, as famosas redes GAN. Esse tipo de arquitetura de rede neural permite que dois tipos distintos de modelos, normalmente redes, duas redes, compitam uma com a outra, de forma que uma ajude a tornar a outra mais robusta. Então você tem duas redes, essa rede GAN, essa aqui vai ajudando a essa outra a melhorar. Isso permite que você construa redes neurais capazes de produzir conteúdo, como música, imagem ou vídeo. Se você não tiver entendido bem o que é rede GAN, eu vou colocar na descrição o meu vídeo da Mulher Maravilha, que lá eu explico com mais detalhes como que funciona esse tipo de rede. Um dos usos mais difundidos dessa rede GAN é a criação de face de pessoas que não existem, ou até mesmo pornô de gente que não fez pornô, como eu citei nesse mesmo vídeo do pornô da Mulher Maravilha, que é um dos meus vídeos mais populares, por sinal. Vocês são safadinhos. Trabalhando independentemente ou juntos, Hinton, Lacan e Bengio desenvolveram conceitos fundamentais para a inteligência artificial. Identificaram fenômenos surpreendentes por meio de experimentos e contribuíram com avanços de engenharia que demonstraram as melhorias práticas de redes neurais, afirmou a ACM em seu comunicado, onde informou a premiação para esses três cientistas. A ACM ressalta que a ideia de usar redes neurais para simular a inteligência humana e identificar padrões não é coisa nova, mas algo que foi criado ainda nos anos 60. O trio de pesquisadores premiado, entretanto, foram alguns dos poucos que continuaram fiéis a essa mesma ideia até os anos 2000. Isso é ainda mais marcante se considerarmos que demorou mais de 50 anos para extrair muito do potencial trazido pelas redes neurais.
É importante destacar que nos anos anteriores do Turing Awards, esse Nobel da computação aí, a ACM premiou pessoas que trouxeram avanços à computação de maneira genérica, de maneira geral, tipo o prêmio do ano passado, que foi para a criação de um tipo de chip que foi muito adotado em celulares. Dessa vez é a IA roubando a cena no palco principal, algo que não é muito comum de acontecer nesse prêmio em específico. E de fato hoje não dá para imaginarmos o mundo da computação sem o aprendizado de máquina, sem a inteligência artificial, servindo como motores de sites de busca que dependem muito da IA e também redes sociais que usam muito dessa IA desenvolvida sobretudo usando redes neurais. E essas descobertas todas tendem a beneficiar ainda mais a sociedade na forma de carros autônomos e robôs. Lecan afirma que está otimista com relação aos prognósticos da inteligência artificial. Entretanto, para ele é claro que falta muito trabalho ainda para que a área possa viver plenamente em todo o seu potencial. A IA de hoje ainda depende de muitos dados para funcionar, pode ser facilmente enganada em algumas ocasiões e só é boa para tarefas bem específicas. Não temos máquinas com senso comum, diz Lecan. Se o campo de Deep Learning continuar em trajetória ascendente, novos métodos devem ser descobertos, que tendem a ser tão importantes quanto os primeiros desenvolvidos pelo notável trio. Para que seja possível usar novos métodos para criar inteligência em nível de ser humano, será necessário escalar outras 50 montanhas, incluindo as que não são possíveis de vermos ainda. Somente escalamos a primeira montanha, ou a segunda. Tá certo? É basicamente isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eu espero vocês na próxima. Falou!